Olá, pessoal. Sou Fabiane Oliveira, sou personal aqui na Elite Academia e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o primeiro episódio do podcast da Elite e tenho companhia de outro personal da academia também. Olá pessoal, meu nome é Julino Menezes, eu sou personal também da Elite Academia. E outra coisa para falar com vocês também, para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube, onde a gente vai estar postando o primeiro episódio, também como no Instagram, onde a gente vai estar postando dicas da Elite. E também vai ter todas as semanas um episódio de dicas da Elite e também do podcast. E eu quero dizer também que nós temos total apoio do Grupo Brasiliense. E antes de iniciarmos essa nossa conversa, fique com um minutinho dos nossos patrocinadores. Seu pet merece o melhor cuidado. E aqui no Pet Shop Brasiliense, estamos prontos para cuidar do seu bichinho como ele merece. nosso serviço de tosa, corte de unhas, banhos com máscara de hidratação e reconstrução de pelo garante que seu companheiro esteja sempre limpinho. Realizamos consultas e acompanhamento com o veterinário e, além disso, oferecemos uma linha completa de medicamentos e acessórios, com tudo que o seu pet precisa para uma vida saudável e cheia de diversão. Venha nos visitar na Bernardo Pereira de Oliveira, próximo ao Mercado Velho de Moinho do Rio, e confira todos os nossos serviços que preparamos com carinho para o seu companheiro. Pet Shop Brasileiro, seu pet em boas mãos. Precisou de gás? O Brasilinho de Gás, distribuidora de gás e água, está aqui para facilitar sua vida. Ligue agora e peça seu botijão com a rapidez e a confiança que você já conhece. Nós garantimos uma entrega rápida e segura com a troca do seu botijão feita por profissionais. É só ligar e seu gás chega rapidinho, sem complicação. Não perca tempo, faça seu pedido agora mesmo. Chegamos até você com a confiança que a sua família merece. Agora sim, pessoal, acolhemos aqui a nossa convidada, a Larissa Cordeiro, ela que é psicóloga. Fique à vontade, Larissa, para se apresentar, fale um pouco sobre você. Olá a todos, olá. Então, eu sou psicóloga, como vocês já disseram, sou psicóloga formada há 9 anos. Estou na direção do CAPS aqui de Mãe do Rio, já já vou falar sobre o que é o CAPS, porque ele vai ser muito importante na nossa conversa de hoje. Estou há 7 anos como direção do CAPS, como diretora do CAPS aqui de Mãe do Rio. Recentemente estou também como psicóloga educacional e também atuo na área clínica. E é um prazer estar aqui com vocês falando hoje sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental. Ah, muito bem. Isso é um assunto, apesar de complexo, né? Mas muito importante a gente tentar trazer ele de uma forma mais até simples, né, para o pessoal conhecer, entender um pouco melhor. Também para quebrar um pouco o tabu, né? Porque tem muita gente que fica envergonhado de ir pro psicólogo, toda essa questão também. Exatamente. Queria até perguntar isso, Larissa. O pessoal tem muita resistência, assim, em relação a ir no psicólogo, né? Porque nós notamos que ultimamente as pessoas têm buscado mais ajuda, né? Psicólogo. E eu acredito que deve ter mais paciente no CAPS hoje. Sim, Julino, ainda há muita dificuldade de procurar o profissional psicólogo. Ainda há muito constrangimento, ainda há muita vergonha, porque ainda há muito preconceito. E eu acho que estar aqui num podcast dessa importância, falando sobre esse assunto, é um passo muito importante para a gente quebrar alguns desses preconceitos. Acho que a sociedade ainda vê o psicólogo como um profissional que cuida de gente doida. É muito comum essa fala entre as É pessoas, verdade. né? Você aconselha alguém a ir ao psicólogo e ele entende isso como uma ofensa, muitas vezes, né? Quando na verdade é o contrário. Eu digo que todo mundo tem problemas, vai no psicólogo quem quer resolver, né? Eu não estou somente para o atendimento de pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Quem procura o psicólogo não são somente pessoas que têm um adoecimento mental, são Entendi. pessoas que querem prevenir de vir a ter, porque todos nós estamos suscetíveis a desenvolver um transtorno Uhum. mental. São pessoas que têm um trauma, que têm uma mágoa, que passaram por perdas, que têm alguma dificuldade, por exemplo, nos seus relacionamentos. Então, assim, o leque de motivos para procurar um profissional da psicologia ele é muito grande, mas ainda tem muitas pessoas que têm vergonha de buscar esse serviço, né? Porque por muito tempo, e ainda hoje, se entende que quem tem depressão, por exemplo, é porque não busca Deus o suficiente,
né? Ou que Verdade. algum sofrimento mental é frescura, é para chamar atenção. Então, ainda tem muitas pessoas que carregam esse preconceito, acabam deixando a saúde mental de lado e vindo a desenvolver um problema de saúde mental grave. Mais retratada a questão de dizer que é para chamar atenção, principalmente nos adolescentes. Quando o adolescente se retrata, tá com ansiedade, com depressão, a primeira coisa que as pessoas falam é para chamar atenção de alguma coisa, que seja de relacionamento, dos pais. Eu percebo, Fabi, que as pessoas ainda têm muita dificuldade de lidar com a saúde mental da criança e do adolescente. É como se eles ainda não tivessem a idade suficiente para ter problemas, sabe? Ainda não tem conta, ainda não tem boleto, então não tem problemas. Sim. Mas eu acho que esquecer um pouco o quanto é difícil ser adolescente. Ter que se adequar socialmente, ter que ser popular na escola, né? Ter que ter o melhor tênis, o melhor celular. Então a gente vive numa sociedade hoje que coloca muitas pressões sobre o adolescente, sobre as pessoas de uma maneira geral. Mas a gente está falando nesse momento sobre os adolescentes. Então, é um público que precisa de atenção, Uhum. né? A gente não pode ignorar que as crianças e o adolescente também podem vir a desenvolver o transtorno. E Larissa, voltando um pouco assim, né? Porque a gente vê muito a questão da saúde mental para todos. Então fica essa dúvida, eu acho que não é só eu que tenho. E a psicóloga? Se cuida também? Porque eu acredito que vocês tratam, né, pessoas e eu acho que vocês absorvem uma carga assim de informações, de problemas até, eu acho, muito grande, né? Como que é esse processo? E aí nessa pergunta também eu queria te perguntar como foi a tua decisão de seguir a psicologia, não sei. Uhum. Se foi uma decisão assim bem pensada, se tu já tinha essas dificuldades aí em vista, esses obstáculos, digamos Uhum. assim. A psicologia para mim não foi um sonho de infância, Uhum. porque na verdade na minha infância pouco se falava sobre a psicologia, né? Não que eu seja velha, tá? Porém, a psicologia, embora ela seja uma profissão que já está há bastante tempo no mercado, eu acho que hoje é que ela vem ganhando um lugar maior de importância, de notoriedade, por exemplo. Então, na época que eu era criança, na época em que, enquanto adolescente, eu precisava decidir o meu futuro profissional, ela não era uma área de atuação tão divulgada, né? Como, por exemplo, medicina, direito, essas outras áreas que têm um tempo de existência maior na É. sociedade, né? Mas foi, assim, um encontro inesperado. Eu comecei a amadurecer a ideia da psicologia já no ensino médio, e muitas pessoas falavam a respeito da possibilidade de eu ter um perfil específico para ser psicóloga, se é que isso existe, porque eu Sim. acho que não existem. Existem psicólogas com todos os perfis, mas as pessoas falavam muito sobre isso, que eu era uma boa ouvinte, que eu sabia me expressar, e eu comecei a amadurecer essa ideia. E aí eu fiz um teste vocacional e, coincidentemente ou não, a psicologia surgiu como uma opção e foi como eu enveredei por esse caminho. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. No caso, esse mês a gente está no Setembro Amarelo. O que você Sim. tem para dizer para a gente sobre o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, né, ele é uma campanha de extrema importância, uma campanha que foi criada, né, pela Associação Brasileira de Psicologia, de Psiquiatria, perdão. E ele é um mês específico em que se dá maior foco a respeito de cuidar da saúde mental, né? Então, por muito tempo ele foi dito como mês de prevenção ao suicídio, hoje a gente já não utiliza muito esse termo, é mais mês de valorização à vida. Então, é um mês em que se dá um foco maior para o cuidado com a saúde mental, para os riscos que a pessoa pode correr, né? E até mesmo Sim. quais são os sinais de alguém que está pensando em cometer suicídio, para que a gente possa prevenir o máximo possível que o suicídio não aconteça. Acho também que por ser ter uma visibilidade mundial, o Setembro Amarelo, acredito que seja mundial essa visibilidade, ajuda também a pessoas que não têm coragem de ir com um psicólogo a ir atrás, né? Perder a vergonha, perder a timidez e tentar, de alguma forma, cuidar da mente. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, Fabi, mais ele se torna popular. Vir aqui é informar as pessoas sobre o que elas podem fazer, o que elas devem fazer nessa situação, quais são os sinais de alerta, porque muita gente ainda não sabe que existe, por exemplo, um serviço público no município que cuida de pessoas que estão passando por esse processo de sofrimento mental, quais são os sinais de alerta,
né, que precisam ser levado a sério quando alguém pode estar apresentando um problema de saúde mental. Então, quanto mais se fala sobre esse assunto, quanto mais informa-se as pessoas sobre esse assunto, maiores as chances da gente evitar, por exemplo, que um suicídio, que é o algo de mais grave no que diz respeito à saúde mental, aconteça. Nos últimos tempos, assim, nós vimos que no nosso município tiveram alguns suicídios, né? Foram notícias, bem noticiados, assim, acho que até no estado todo. Mas eu acredito, né, que o que as pessoas não sabem, ou não, a gente pelo menos não pensa, porque a gente só vê quando vira notícia, né? A questão dos números. Uhum. Porque hoje eu acho que ainda tem um número muito grande, né, de ou suicídios ou tentativas, algo do tipo assim. Tu tens esses números do nosso município, como que tá hoje em dia? Deu uma melhorada? Como que tá esses gráficos aí? No nosso município de Lino é difícil precisar, né? Até porque muitas mortes elas não são notificadas como suicídio. Uhum, E acaba que se perde um pouco esse número, ou não são notificadas, ou não são divulgadas, porque ainda há também muita vergonha por parte da família, verdade. né, de dizer que um familiar foi vítima de suicídio, porque existe também uma série de preconceitos que a sociedade tem com quem se suicida, né, atravessamentos religiosos, morais. Então, por esse motivo, é muito difícil falar sobre esse índice aqui no município. Mas falando de uma maneira mais abrangente, o dado que a gente tem é que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E para cada suicídio consumado, a gente tem 10 tentativas de suicídio. Então, assim, infelizmente esse número ele ainda é maior do que a gente gostaria, né? Mas, de novo, eu acredito muito que quanto mais a gente tiver momentos como esse, mais a gente pode impedir que as pessoas acabem, por exemplo, vindo a cometer um ato como esse. Uhum. Sei bem como é. E nessa questão da atividade física. Para quem usa atividade física para como forma de tratamento para a mente, né? Tipo, vou para academia para relaxar, para, enfim, todas as formas de relaxamento mental. O que você mais diria sobre isso? Quando se fala de saúde mental, a gente está falando de um ser humano que tem diversas áreas na sua vida. Uhum. Nós temos o nosso âmbito físico, social, amoroso, de trabalho, etc, né. E a parte do educador físico, da educação física, do exercício físico, né, ele é essencial dentro desse processo. Há muitos estudos que falam a respeito do quanto a atividade física ela é benéfica para a nossa saúde mental, né, do quanto a atividade física libera hormônios que são conhecidos até como hormônios da felicidade, né, endorfina, dopamina, né, serotonina. Então é muito comum que ao final de um treino, a sensação maior de bem-estar, ela aumente, Sim, né. E além disso também, o espaço da academia, por exemplo, ele é um espaço de interação social, social. né, onde eu convivo com as pessoas, onde muitas vezes eu preciso exercer as minhas habilidades sociais, quando, por exemplo, eu solicito para revezar com alguém em uma máquina, né, quando eu dou a vez para um amigo. Então, assim, a academia ela precisa ser vista também como um espaço que promove saúde mental. Então, quem faz exercícios físicos, por exemplo, tem uma cognição maior, uma disposição maior, convive melhor socialmente. Então, a relação entre saúde mental e atividade física, ela é inegável. Entendi. Mas também nós percebemos assim a questão do público, né? Faixa etária. Uhum, Eu acho que o público, eu acho que assim, com idade mais avançada, digamos assim, eles têm, eu acho que uma resistência maior, uhum, né, em relação a esse tipo de coisa. Até mesmo na academia, né? A gente vê que o público da terceira idade é um pouco reduzido. A gente sabe que nós temos muita gente na nossa cidade, no mundo todo, mas tem algumas pessoas ainda que veem a academia, assim, qualquer outro tratamento, eu acho, tanto a academia quanto a psicologia, um tratamento assim, algo que, é besteira, algo do tipo assim. Mas tu acha que é o público que busca mais essa área, assim, tu acha que esse público da terceira idade
é buscado ou vocês que buscam ele? Porque todo mundo precisa, isso é um fato, né? Hoje em dia. Eu acho que qual que busca mais nesse sentido? Terceira idade, os jovens têm mais essa dificuldade. Julino, todas as fases da nossa vida têm algumas características, né? A nossa infância, a nossa adolescência, a vida adulta e a terceira idade, né? A vida idosa. E a terceira idade, a vida idosa, ela é caracterizada por uma série de fatores, né? Então imagina, talvez ela é aquela pessoa que tinha uma vida extremamente ativa e ela se aposenta, né? Principalmente os homens, é muito comum, por exemplo, que os homens deprimam após a aposentadoria, né? Ele estava habituado todos os dias a sair de casa, a ter a sua rotina de trabalho, e do nada ele passa a não ter mais para onde ir, né? As mulheres, por conta da configuração que nós temos socialmente, elas se ocupam mais das tarefas domésticas, mas muitas vezes esse homem, né, ele se vê sem atividade. Mas de uma maneira geral, a vida idosa ela é composta por essas características. Então, o idoso passa a não se sentir mais tão produtivo socialmente, muitas vezes não é ouvido pelos seus familiares, né? Os mais jovens dizem, mas ele só conta a mesma história, a gente já está cansado, né? Então, é uma população que frequentemente adoece mentalmente, Hum. mas de fato, por conta do momento de vida que eles estão vivendo, da história que eles viveram em que não se falava muito sobre saúde mental, eles têm muita dificuldade de procurar os serviços de saúde. É um E eu tabu, né? imagino que a Paradigma. academia seja uma delas, né? E eu Também. acho que são espaços que a gente está galgando, assim, né? São espaços que a gente ainda está construindo, campos que a gente ainda está mostrando o quanto é importante. Eu acho que isso vale tanto para a academia quanto para a atividade física. No caso, Larissa, para as pessoas que têm definitivamente assim, uma vergonha extrema de procurar um psicólogo, mesmo que seja online ou até no CAPS, daria para substituir totalmente pelo exercício físico? Totalmente não, Fabi. Acho que assim, cada um cumpre o seu papel de importância na vida daquela pessoa, né? Muitas pessoas até falam: "Ah, fazer exercício é minha terapia". Sim. Fazer exercício é fazer exercício, terapia é terapia, né? Mas eu entendo o que tu estás tentando dizer, né? O exercício físico, ele pode ser um aliado de extrema importância no acompanhamento de alguém que esteja passando por alguma situação de sofrimento mental. Mas da mesma maneira que o tratamento de saúde mental não pode substituir o exercício físico, o contrário também é verdadeiro. Então, assim, precisam ser aspectos que vão se somar, né? Então, as relações com a família têm uma importância para a melhora daquela pessoa, as relações sociais, o acompanhamento com os profissionais e o exercício físico. Então, assim, cada um cumpre um papel e nenhum deles se substitui. Quando a gente fala também de exercício físico, a gente está aqui na academia, né? Mas a gente não se limita só na academia, né? Também tem os espaços, né? De os futebol, por exemplo. Tem agora as academias de luta que têm crescido muito, né? Como o jiu-jitsu, o muay thai, boxe, traz aquele convívio, né? A interação com outras pessoas também, que acredito que existe aquele tabu ainda de, eu não quero ir para academia, mas a pessoa pode buscar outra opção de atividade física, né? Que segue o mesmo sentido, acaba, né? Com certeza, né? Inclusive, tu falaste sobre essas atividades, né? Jogar futebol, praticar algum esporte. E esse pode ser, por exemplo, um sinal de que alguém não está bem. Por exemplo, era alguém que gostava de estar nesses espaços, né, jogar futebol com os amigos, né, jogar, sei lá, beach tênis, vôlei, que é algo, Isso. né, que está nesse momento mais em alta, e ele já começa a se isolar mais. Os amigos convidam, ele já dá uma desculpa, às vezes nem responde no WhatsApp, então isso já pode ser um sinal de que aquela pessoa não está bem. Deixar de fazer atividades que outrora fazia, gostava, e já abandonar. Naquele momento que ele já está começando a se resguardar ali só para ele, né? Onde está se prendendo, de certa forma, na própria mente, que você fala. Isso mesmo. E aí eu acho que a gente até poderia aproveitar esse momento para falar um pouco sobre esses sinais de alerta, né? Sim, Quais são os sim. sinais de alerta quando alguém não está bem? Porque eu acho que vale tanto para que você se conheça, se observe, tanto para que você possa ajudar outras pessoas que podem estar passando por algum problema de saúde mental.
É muito comum que a pessoa que está passando por algum problema de saúde mental tenha muita dificuldade de buscar ajuda. E muitas vezes é um amigo, é um vizinho, é um familiar que tá ali, não, vamos junto, eu vou junto com É, você, eu vou te levar. Realmente, quando a pessoa está pedindo ajuda, às vezes ela nem ela mesma aceita que está precisando de ajuda. Acaba piorando a situação, porque no momento que a gente não aceita que a gente está precisando de cuidados, acaba que piora, porque a gente nem vai atrás e nem deixa que as pessoas ajudem a gente de forma espontânea. E essa não aceitação, ela tá ligada a muitas coisas, né? Talvez em algum momento você entendeu que você precisava ser a fortaleza da sua casa, por exemplo. Que você é o forte entre os seus amigos, que você é o que aconselha e não o que precisa de conselhos, né? O que sempre teve que se virar sozinho. E acaba que você começa a entender que talvez você não possa pedir ajuda, que você não possa demonstrar alguma fragilidade, porque todos nós temos fragilidades, né? É inevitável. Mas eu acho que a sociedade ela acaba enaltecendo um pouco as pessoas que têm dificuldade de demonstrar os seus sentimentos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa quando se apaixona costuma demonstrar muito, já chama o quê? Emocionado, então, assim, ó, né? Então eu percebo que a sociedade ela tem tido um movimento de supervalorização daquelas pessoas que se mostram mais desapegadas nas suas relações, né? E isso pode ser muito prejudicial, porque essa pessoa ela pode ter dificuldade de demonstrar que ela não está bem, né? De demonstrar que ela precisa de ajuda, e pode realmente até acontecer de que quando ela fizer isso, algumas pessoas se afastem, né? Ai, fulano só reclama. Agora ele só reclama. Olha como ele tá cansativo, né? Tá Isso pode acontecer. reclamando da turma. tocou num assunto aí que eu acho que é até importante também. É sobre relacionamento, né? Sim. Porque o bem-estar mental, ele pode contribuir para a longevidade de um relacionamento, né? Então eu acho que acontece muito de alguns casais, né, que passam por problemas, até se deixam, porque simplesmente um não tá bem e o outro não compreende o outro, né? Mas aí é um parâmetro que eu acho que deveria ter um acompanhamento. Eu tenho uma visão de que o mundo ele tá mudando, né? Tá- Sempre mudou constantemente, né? Eu tiro assim pela minha época, quando eu era criança, a gente vivia em atividade física constante. Mas eu não julgo as crianças de hoje também que não treinam porque já são desde criança bombardeados com outras coisas, né? Celulares. Às vezes não tem um espaço porque antes, eu falando assim da minha época, em todo local a gente fazia um campo de futebol. Se tinha um terreno baldio, a gente ia lá, nós mesmo limpava, fazíamos um campo ali, a gente ia para lá toda tarde, toda manhã, enfim. E hoje já não tem esses espaços, né? Tem locais mais reservados que tem que pagar ou tem que marcar horário, então acaba que um pouco dificultando. Essas coisas eu acho que é a modernidade entrando aí, então cabe a nós irmos adentrando nesse mundo novo, digamos assim, porque até os mais antigos eles têm uma teoria que hoje talvez não são tão válidas para algumas coisas, né? Não estou tirando o mérito de quem é, porque são os sábios, né? Mas algumas coisas ali não tem mais assim a certa conexão, né? Como aquela ideia de que tá triste, é besteira, vai fazer alguma coisa e tal. Eu acho que isso hoje não faz mais tanto sentido, né? Eu acho que é um alerta, como você falou, para a gente ter um certo cuidado, né? E assim, Larissa, quando alguém tá se sentindo, sei lá, tô me sentindo mal, Uhum, quer buscar ajuda, como que ela faz para uhum. buscar ajuda na cidade? Porque tem ajuda pela prefeitura, né? Como é que Caso é? seria o CAPS, né? Quais são os procedimentos? Quem ela deve procurar, ligar? Certo. Antes de falar sobre onde buscar ajuda, Julina, eu só queria voltar um pouquinho no que tu colocaste a respeito Uhum. dos problemas amorosos, né? Embora cause um certo riso quando a gente fala sobre esse assunto, os problemas amorosos sexuais ainda são um grande tema de levar pessoas a sofrimento emocional. E isso é muito real, né? Embora a gente diga que não.
né? Como eu falei anteriormente, ainda é muito valorizado quem tem esse desapego emocional nos seus relacionamentos hoje em dia, infelizmente. Mas é muito comum que as pessoas procurem a terapia depois, por exemplo, de uma desilusão amorosa. É algo que pode causar um sofrimento emocional muito grande e a gente precisa olhar para isso com a seriedade que realmente necessita, né? O relacionamento amoroso, ele é colocado na nossa sociedade como algo muito importante. Nós precisamos da nossa famosa metade da laranja, né? Como se nós Sim. estivéssemos constantemente incompletos. Então, aquelas pessoas que não têm um parceiro, muitas vezes, né, elas sofrem emocionalmente. Quando um relacionamento não dá certo, elas sofrem emocionalmente. Porque se gerou uma série de expectativas a respeito daquela relação, Hum. né. Então é algo sim que pode levar alguém a ter um sofrimento emocional, né. Fica aí de proposta talvez eu voltar um outro momento só pra gente falar sobre esse tema, relacionamentos amorosos. Terapia de casal, que eu acho que seria uma boa também, até antes de chegar ao fim do relacionamento. Dependendo da forma de como o relacionamento anda também. Quando é só, acredito que seja, quando é só diferenças entre o casal, é algo que dá para tratar com a terapia de casal, seria isso? Sim, a terapia de casal ela é um caminho, né, mas muitas vezes as pessoas elas só chegam a procurar ajuda quando esse relacionamento já acabou, né. E aí fica ali só o vazio, ficam as expectativas frustradas, o sofrimento, aí às vezes a vergonha perante da sociedade. Então assim, inclusive a gente já ouviu falar de muitas pessoas que chegaram a cometer suicídio e o gatilho foi um término de relacionamento amoroso, por exemplo. Então é algo muito sério, né. É um âmbito da nossa vida que pode gerar, sim, muito sofrimento emocional. E a gente precisa levar isso a sério também. E Larissa, assim, tu não percebes como psicólogas, pessoal, que a questão amorosa hoje em dia tá um pouco mais banalizada? Tu não tem essa impressão, assim, eu tenho essa impressão, sabe? Que hoje Isso. acho que tá um pouco mais, não tem mais essa questão de romantismo. Eu acho que não tenha, mas eu acho que diminuiu um É pouco difícil ali. a gente É, a gente não vê. diferenciar atualmente, né, entre casais, entre namorados que estão começando a se conhecer. Aí eu não sei se é uma questão da modernização também, né? Eu penso assim, que constantemente as pessoas se relacionam, muitas vezes com propósitos diferentes, né? Às vezes não há um alinhamento nesse propósito. Então, um começa a se relacionar com uma expectativa de que isso se torne algo mais sério, e o outro já não, né? Ele só quer se relacionar ocasionalmente, e isso pode gerar um problema, né. Eu acho que quando 2 pessoas estão alinhadas nas suas expectativas e nos seus objetivos, os 2 ficam bem, né. Mas quando há esse desalinho, então uma pessoa chega cheia de expectativas e a outra pessoa não, isso pode gerar problemas, frustrações. Eu acho que essa questão que tu falaste, Fabi, a respeito do quanto o romantismo ele vem se perdendo, eu acho que de alguma forma se relaciona com o que eu falei, de que nós estamos em uma sociedade que tem valorizado muito o desapego emocional, né? Olha, fulano é o cara, ele pega e não se apega, ele não sofre por ninguém, né? Ele é o bichão. Então, é muito comum que se supervalorize esses relacionamentos que são pontuais, que são ocasionais. Se os 2 quiserem, sem problema nenhum, né. O ruim é quando há um desalinho nessas expectativas e que pode levar, sim, alguém a sofrer bastante emocionalmente, viu, até adoecer. Uma coisa que eu tenho visto ultimamente, que é até incomum, na verdade, até para mim, porque eu tenho um relacionamento, mas é algumas pessoas aplaudirem a traição. Porque para mim, acho que uma pessoa que chega ao ponto de querer trair, ela não, nem deveria ter iniciado um relacionamento. Ou se ela quer outra pessoa, termina com aquela outra pessoa, para não chegar a esse momento. E eu vejo as pessoas comentando, não direto, mas acontece algumas vezes de ouvir esse tipo de comentário. Fulano traiu fulana. Fulano é foda. Gente, desde quando começaram a normalizar a traição? Mas quando é homem, né, Fabi, quando é Quando mulher, tem, não é legal, não é né. legal. É sempre mais. Leva logo pro lado mais pesado, né? Mas acontece muito isso. Eu tenho ouvido bastante as pessoas normalizando a traição hoje em dia. Que eu acho, assim, um absurdo. E aí entra aquele velho, a história do casal que treina junto também. Eu acho que isso tem a ver porque
são hobbies, né? A pessoa encontra ali algo em comum. A gente vê muito aqui na academia casais que vêm, treinam, um ajuda o outro. Eu acho muito interessante isso, sabe? Popularmente, Motiva também, né? Até motiva. Sim, também. as pessoas costumam falar que os opostos se atraem. Mas, na verdade, depois de um tempo, não são os opostos que se atraem, né? Os opostos, eles vão se repelir. Então, é muito importante quando procurar um relacionamento, né? Tentar procurar alguém que goste de coisas que você gosta, que compartilhe dos mesmos pensamentos que você, os mesmos, claro, né? As discordâncias, elas vão existir, mas que você possa procurar alguém que tenha os mesmos ideais que você, né? As mesmas preferências que você, como, por exemplo, ter uma vida saudável, né, fazer academia se for o caso, e realmente são momentos que podem unir esse casal, fazer atividades juntas, né, como, por exemplo, vir para academia, etc. E aí, voltando um pouco na pergunta de vocês, que é de extrema importância, sobre como procurar essa Uhum, ajuda, né? E aí, assim, aqui no município a gente tem diversas opções, né? A gente tem, por exemplo, a via da gratuidade, que é o SUS, né? Então, por exemplo, existe o CAPES. Falei que eu ia falar um pouco sobre o Quero uhum, CAPES, né? O CAPES é um centro, é um serviço de atendimento às pessoas que têm algum tipo de problema mental, algum tipo de sofrimento mental, né? Quais são, por exemplo, depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. Então, é um serviço que tem vários profissionais, então tem psicólogas, assistente social, médico psiquiatra, enfermeiro, pedagogo, enfim, uma série de profissionais que vão fazer o atendimento, a assistência para aquela pessoa que procura o serviço. Então, ele é um serviço porta aberta, ou seja, não precisa agendar o primeiro atendimento, a pessoa pode procurar e ela já vai ser prontamente atendida dentro da sua necessidade, porque como vocês falaram, já é difícil buscar esse serviço. Então, quando a pessoa chega lá, se houver uma série de burocracias para ela ser atendida, ela não nossa, volta, né? Ela desiste. Já requereu um esforço muito grande dela ter conseguir ir lá, né? Quebrar toda a vergonha, todo o preconceito, toda a dificuldade de olhar para alguém e dizer assim, eu preciso de ajuda, né? Então, quando a pessoa chega no serviço, a gente tentar ao máximo facilitar o acesso dela, né, a esse atendimento. Existem também as outras vias, né, como, por exemplo, as vias particulares, né. Aqui em Moinho do Rio, hoje, a gente tem vários profissionais da psicologia que atendem particular, por exemplo. Existe a possibilidade de fazer atendimento online. "Ah, eu tenho vergonha de consultar com alguém aqui em Moinho do Rio", procura um atendimento online, né. Embora é importante colocar que todos os profissionais, independente de onde eles moram, eles são profissionais, né. Então, obviamente, Moinho do Rio é uma cidade relativamente pequena. É muito comum a gente encontrar, né, com o nosso psicólogo, por exemplo, né. Mas é importante dizer que esse profissional, ele vai ter ética suficiente, né, para saber lidar com essa situação. O psicólogo, ele tem um código de sigilo, um código de segredo, né, então a gente não pode contar a ninguém o que ocorre É nos justamente atendimentos. isso que eu ia falar sobre a ética, porque eu mesmo, eu faço terapia, só que eu não faço aqui em Vídeo, eu faço online com minha terapeuta maravilhosa. E quando eu fui atrás, o que me fez ir pelo online foi a questão do medo. Cara, que eu falar com o psicólogo aqui, todo mundo conhece todo mundo. Tem esse medo, a gente fica com esse medo do psicólogo acabar abrindo a boca e falar para Deus e o mundo os nossos problemas. E às vezes são coisas que a gente tem vergonha de falar até para si mesmo na frente do espelho, imagina para o psicólogo ou para qualquer outra pessoa, né? Na terapia, o chato é porque a gente se ouve falando. é, Aí, às vezes, o senso vem, sabe? Tipo, eu fiz isso, eu falei isso. Enfim, eu entendo a tua preocupação, Fabi, né? Mas, assim, o profissional que é sério, ele jamais vai fazer isso, né? Às vezes eu chego em casa, né? Aí o meu esposo, e aí, como foi no trabalho hoje? Eu, né? né? Eu não posso falar, eu não posso revelar. Acho que é diferente de algumas outras profissões que você pode chegar, contar para a sim. família os problemas, né? Em algum momento eu estou mais angustiada por conta de uma situação de algum cliente, né? E aí o pessoal em casa já sabe, né, que é alguma coisa relacionada a isso. Mas assim, inclusive a gente pode perder o registro profissional, viu, Fabi? Se porventura você for atendido por algum profissional e você souber que ele está falando alguma coisa a seu respeito, você pode fazer uma denúncia no Código de Ética, né? Então é algo muito sério.
Gente, eu acho que é uma das coisas que mais prendem também a pessoa para não ir ao psicólogo dentro da sociedade. E que acaba pagando para outro, sendo que tem o atendimento público, no caso, né? E é tão de fácil acesso. Acho que é bem interessante já as pessoas ficarem cientes dessa situação também. Desse compromisso, desse Isso. sigilo, né? E Larissa, ah, existe uma série de pessoas, né, que tem alguns, como esquizofrenia, algumas doenças do tipo assim. Uhum. Existe algum protocolo também que elas sigam uma atividade física, tem um acompanhamento assim, ou não? Ou elas geralmente são pessoas que ou fica a cargo da família? Como que funciona essa questão aí? Angelina, infelizmente, as pessoas que têm transtornos mentais graves, ela ainda têm um acesso à sociedade muito restrito, Uhum. né? A gente fala que muitas vezes a pessoa com transtorno mental ela incomoda, né? E estando dentro da sociedade. E a gente precisa quebrar com esses padrões, né? A gente precisa mostrar, por exemplo, que a academia, ela é um ambiente preparado para receber todas as Inclusive, pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas que têm algum transtorno mental assim mais incapacitante, realmente ela pode apresentar algum comportamento que para nós ditos normais, vou colocar entre aspas, né? uhum, Porque o conceito de normalidade é muito abstrato, eu acho que de perto ninguém é normal, né? Existe não, essa frase. Gente muito normal também é chato. Mas a gente precisa estar mais preparado para lidar, né? Com essas situações, com essas pessoas que têm um transtorno mental mais incapacitante. Muitas vezes a família tem uma certa vergonha de expor socialmente aquele familiar que é acometido de um transtorno, né? Mas assim, a orientação da atividade física, ela é algo que a gente faz constantemente a todas as pessoas, né? Inclusive, é muito comum que a pessoa que chegue no serviço, como um dos primeiros sinais de que ela não está bem emocionalmente, eu fazia academia e eu não estou indo mais. Né? Eu não tenho mais forças para ir para academia. E aí é todo um processo gradativo de retorno daquela pessoa para as suas atividades. E quando a pessoa começa a retornar para a academia, o, a evolução dela é muito significativa, né? Então, acho que isso mostra um pouco como a atividade física, é um grande aliado nesse processo de melhora. com certeza. E além da melhora do quadro, tem a questão da prevenção, né? A gente tem que trabalhar muito a prevenção. Ninguém está isento, ninguém é blindado nesse mundo, né? Eu já vi várias histórias assim nesse sentido, né? De pessoas que têm uma vida muito plena, mas do nada desaba. Tipo assim, sei lá, seja um chifre aí que a pessoa Acontece. pega e desaba, acontece, né? E a maioria dessas pessoas são homens, sabe, Fabi? É muito mais difícil socialmente para o homem. É. Existem índices que mostram que a maioria das pessoas que se matam são homens. Os homens se matam mais do que as mulheres, né? Embora o número de pessoas adoecidas são mais mulheres, né? Mas ainda há esse saber social de que o homem ele precisa se mostrar sempre forte, de que ele não pode demonstrar sofrimento, o famoso homem não chora, né? Então, muitas vezes é muito difícil para o homem comunicar seu sofrimento. É muito difícil, muitas vezes, o homem conseguir comunicar qualquer coisa, né? Por exemplo, voltando para o assunto relacionamento, é muito comum que as mulheres digam: é muito difícil ter uma conversa com meu marido, eu falo sozinha, né? Ou com meu namorado, eu falo sozinha, ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Então, isso que tu colocaste sobre a dificuldade de expressar os sentimentos, né, existe, obviamente, nas mulheres, mas eu percebo que existe muito mais nos homens. E é muito ruim, porque muitas vezes desabafar com alguém, falar sobre o seu sofrimento com alguém, já é assim, metade do caminho andado, né? Não sei se vocês já tiveram assim uma conversa que te tirou 10 quilos das costas. Seria mais por aquela, tipo assim, a questão que você falou sobre o homem ter mais, digamos que vergonha de falar sobre os seus sentimentos. Eu acho que seria mais fácil para a mulher, porque às vezes a gente conversa com uma amiga e ela está disposta a ouvir, ela ouve o que você vai falar. Já no público masculino, eu acho que quando vai, normalmente, né? Quando um amigo vai Tem falar isso. pro outro um problema, Pode virar motivo surge de chacota. isso, surge logo a piada daquilo e a pessoa acaba se fechando e não falando nunca mais sobre aquele problema e nem busca ajuda.
É porque o homem tem dificuldade tanto de falar sobre os seus sentimentos, quanto de acolher o amigo. Ele não sabe o que dizer, ele não sabe o que dizer, né? Tem isso também. Às vezes o cara tira porque é aquilo que ele sabe fazer ali, né? Levar na brincadeira, talvez, a situação. Ele não tem aquele preparo de falar, né? De ouvir e dar um conselho, dar um direcionamento, seja ele qual for. Diferente, eu acho que a mulher, ela é mais sábia para isso, né? No Nós modo fomos geral. criadas dessa forma, Julino. Essa que é a verdade, né? Os homens, muitas vezes, por exemplo, durante sua infância, quando um menino cai, o que que a família fala? Levanta daí, tu não é macho, né? Olha, o menino chora. Tu é um homem ou um rato, né? Já quando a meninazinha cai, ela é um pouco mais acolhida. Vem cá, minha princesinha, deixa eu assoprar. Enfim. Então, assim, o homem, ele desde pequenininho, ele é criado de uma maneira em que ele vai o tempo todo introjetando aquilo que ele está sentindo. Ele não se sente muito no direito de externar que ele está sofrendo, né? Então ele, por exemplo, um homem que ali é um pai de família, né? Então ele sente que ele é um esteio naquela casa e que ele não pode demonstrar fraqueza em nenhum momento, né? Então é muito comum socialmente que os homens eles tenham muito mais dificuldade de cuidar da sua saúde de uma maneira geral. Para um homem ir ao médico, ele precisa estar assim à beira da morte, né? Sim, que é E ele nem vai. E quando ele chega lá, quem é que conta pro médico o que ele tá sentindo? A mãe, a esposa. Ele não sabe falar nem sobre o que ele tá sentindo. Então, assim, é um problema muito grave, né? Que a gente pouco fala e que pode estar na raiz de muitos problemas importantes. Como eu falei, o homem se mata mais, eles matam uns aos outros muito mais, eles vão, tem uma população carcerária masculina maior, eles cometem mais violência. Então, entende como existe uma problemática social muito grande que envolve o homem e que muitas vezes tem a ver com esse problema que foi criado aqui enquanto ele era criança. É, tem essa questão da agressão também, né? Que tudo isso envolve. é, Talvez por questões hormonais, eu acho que acredito que possa ser que aconteça também, pela questão do estresse. Acho que um homem muito estressado, ele fica às vezes meio, sei lá, temperamento à flor da pele. A mulher, eu acho que ela já deve agir de uma forma mais controlada, eu acho. Eu acho assim, historicamente, né, o que a gente percebe, né, que vem acontecendo. Porque antigamente a gente via muito essa questão do homem agredir a mulher e por esses motivos. O homem era o provedor sempre da casa, né? Ele chegava ali de um dia estressado de trabalho e tudo, e não sabia ouvir a mulher, e dava aquela cagada toda. E hoje em dia, praticamente, o casal chega os dois na mesma hora em casa, dos dois trabalhando, né? Dificilmente a gente vê uma situação de que o casal é a mulher em casa e o homem trabalhando. Somente ele sendo o provedor da família, né? E ainda assim, Fabi, a responsabilidade da tarefa doméstica ela ainda é colocada sobre a mulher, né? E assim, Verdade. isso acaba gerando sobrecarga, estresse, adoecimento. Por exemplo, a educação dos filhos, ela ainda é colocada muito sobre a mulher, sobre a única responsabilidade da mulher, né? Quando faz alguma coisa certa, é nosso filho. Quando faz alguma coisa errada, é conversa com teu filho, né? Então, tudo isso também contribui, por exemplo, para um processo de adoecimento mental de uma mulher. E eu não sei se vocês já perceberam, mas nessa conversa de hoje a gente já passeou por diversos assuntos, porque a saúde mental é realmente isso, uma soma de fatores, né? Não é tão simples. Ah, fulano tá doente, tá com depressão por causa disso. Não é uma linha assim tão reta. Existem tantos fatores que fazem parte da saúde mental que muitas vezes a gente nunca sequer parou para pensar. Isso. Só acho que já quase para finalizar, né, esse podcast, a TPM na mulher influencia muito na saúde mental, principalmente por trazer o estresse à flor da pele. Porque quando a mulher tá na TPM, é melhor o homem nem falar nada, né? E eu acho que a TPM, pra mim, é o que eu vejo que mais afeta a todas as mulheres de uma forma geral. É muito difícil eu ver uma mulher falando que a TPM não a afeta, né? Com certeza, é um período especial, né, da vida da mulher. Vamos já especial para não falar caótico, né?
É um processo, assim, eu estava até vendo vídeos sobre atividade física, do quanto durante um mês a atividade física ela se faz diferente no homem e na mulher, Vi muito sobre esses né? vídeos. E é muito interessante, porque muitas vezes a mulher ela tem uma cobrança sobre ela maior a respeito do corpo, dos padrões que a sociedade nos colocou como o corpo perfeito, a mulher perfeita, né? E ela também precisa entender um pouco sobre isso, né? Que durante o mês ela passa por diversas fases hormonais e que isso vai impactar diretamente, por exemplo, no desempenho dela, no corpo dela. E isso não é diferente também para a nossa saúde mental. Então, é muito comum que as mulheres, nesse período, né, elas experimentem uma sensibilidade maior que pode afetar ela, né, de muitas maneiras. Então, assim, mas é muito importante entender que a TPM, gente, ela é, ela tem um tempo delimitado. Então, se esses sintomas de TPM eles se estenderem por muito tempo, isso pode sinalizar que ela precisa ficar mais em estado de alerta para procurar ajuda. E aí, falando em estado de alerta, eu queria aproveitar esse momento já para engatar sobre quais são, né, esses alertas que a gente pode dar de quando a nossa saúde mental não vai bem. Né? Então, por exemplo, como eu falei, afastamento de atividades que antes eram atividades que você gostava, se sentir constantemente angustiado, preocupado, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma população que tem muito transtorno de ansiedade, que é algo que faz parte da nossa rotina, da nossa vivência. Então, é muito importante estar atento a esses sintomas, se sentir cansado o tempo todo, né? Irritado constantemente, ter pensamentos de desesperança, como nada vai dar certo, isso não tem mais jeito. Então, é muito importante a gente ficar alerta a esses sinais, porque de fato pode sinalizar que você não está bem mentalmente. Então, assim, já não me senti mais tão disposta para conviver com as pessoas com as quais eu gostava. Então, é muito importante se observar nesse sentido, para que a gente busque de Ulino a prevenção, né? Consertar quando a coisa já está instalada, ela custa mais tempo, ela custa mais dinheiro. Então, que a gente possa ter atitudes de prevenção da saúde mental. E muita gente não sabe. Por exemplo, quando eu quero prevenir diabetes, o que é que eu faço? Exercício, alimentação certinha, evito certos alimentos e da saúde mental não é diferente, né? Manter uma rotina saudável, se relacionar com relacionamentos que te fazem bem, pessoas que de fato estão para agregar na sua vida, porque muitas vezes a gente se relaciona com tantas pessoas, né, que estão ali mais para nos prejudicar do que para nos ajudar. Então é muito importante a gente olhar para nós e ver como a gente se sente no relacionamento. Se a gente não se sente bem, e eu não estou falando só de relacionamentos amorosos sexuais, mas de amizades, de outros convívios. Então, se eu não me sinto confortável naquela relação, já liga uma luzinha de alerta de que você precisa olhar melhor, porque pode ter alguma coisa errada. E Larissa, aqui, como nós somos personagens, né? A gente trabalha nesse. Nós trabalhamos, na verdade, com a prevenção, né? Que eu acho que a psicologia, acho que ela deve trabalhar mais ou menos assim, né? Prevenção, tem a percepção e o tratamento, né? A gente fica mais na área da prevenção aqui. Com base nisso, a gente observa algumas coisas. Eu, particularmente, observo várias coisas, várias situações de alguns alunos que acontecem, mas esse quadro de melhora, né? Porque quando a pessoa melhora a área da vida dela, quando a pessoa treina certinho, ela se alimenta bem, ela consegue viver melhor, ela consegue aproveitar mais, na verdade, a vida, né? Consegue brincar mais com os filhos. Já ouvi histórias de pessoas aqui que treinam e falam, pô, cara, eu nunca imaginei que eu ia estar brincando desse jeito com meu filho, correndo e tal, porque eram pessoas que não conseguiam subir um degrau de uma escada que já ficava extremamente ofegantes. Mas aí é uma faca de dois gumes, né? Como a gente está aqui, a gente vê como acontece, e é inevitável a gente tocar também no assunto, a gente percebe que o aumento de pessoas que usam anabolizantes, qualquer tipo de coisa, tem aumentado drasticamente. É inevitável isso hoje em dia, né? Então, assim, o aumento de várias substâncias aumenta muito, o cortisol, aumenta, enfim, a pessoa também se priva, né? Tem as dietas que já são extremamente privativas ali, a pessoa fica com low carb, né? O carbo é muito baixo, então isso gera também aquele estresse, né? Tudo fica à flor da pele, na verdade, assim, né? E onde eu quero chegar é que
essas pessoas geralmente elas não buscam tratamento nenhum. Mas isso pode evoluir para algum problema, alguma coisa assim que possa ter uma, digamos assim, seja Um agravo mental. isso, seja contínuo ali, a pessoa já não tem mais regressão. Porque geralmente quando, igual a TPM, né? A TPM a mulher tá, mas é um período, depois volta. Mas no caso dos anabolizantes, tem alguns casos que já são quase irreversíveis, né? A pessoa fica mesmo com aquele problema mental ali, ela tem que ter um tratamento e chegou já alguém assim, já teve algum contato com algumas pessoas assim, ou só observa. Antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer outra pergunta para Uhum, vocês enquanto profissionais. certo. O que que vocês acham que leva alguém a recorrer a esses recursos mais drásticos no seu processo de evolução ou emagrecimento ou crescimento, seja lá o que ela desejar? Na verdade, o uso dos fármacos, eles são, de certa forma, até positivos, porque eles existem para um fim, né? São tratamento de alguma doença, algum descontrole hormonal, né? Mas eu acredito que hoje existe essa questão gera uma disputa, digamos assim, a visibilidade, o Instagram, é o que as pessoas veem, a estética, então elas correm muito atrás disso, né? E tem a questão do tempo também. Ninguém quer ter uma, porque aqui o correto é você ter mudar a sua vida, né? Você ter uma vida pautada naquela alimentação saudável, na atividade física e você conseguir seus resultados. Mas as pessoas querem burlar esse sistema aí, que é quase imburlável, e pegar um atalho. Então, eu acredito que isso que leva as pessoas a ter. E também o incentivo, né? Hoje, se tu abrir na internet, tem pessoas que falam abertamente, ensinam e falam tudo. A Chapeuzinho foi pegar um atalho e não deu bom, Não, né? é Atalhos verdade. podem ser muito perigosos. Pode. E era justamente essa resposta que eu imaginava que eu ia ouvir, sabe? De que recorrer a esses recursos está ligado a muitas coisas, mas eu acho que principalmente a essa pressão social pelo corpo perfeito, né? A gente tem todos os dias nas redes sociais uma enxurrada de mensagens que nos passam que nós precisamos ter o corpo perfeito. Hum, E aí eu acho que existem duas coisas muito distintas. A necessidade que nós temos de buscar um corpo saudável e a necessidade que nos foi colocada de que nós temos que buscar um corpo perfeito, né? E como fazer essa diferença, né? Como não partir de um extremo ao outro, porque pode acontecer. E eu acho que como a Fabi colocou, existe essa pressão social pela estética, né? Então, as mulheres constantemente estão em redes sociais consumindo mulheres que têm corpos perfeitos, né? A mulher posta uma foto cheia de edição, nem ela é perfeita daquele jeito, é verdade. né? Fora as cirurgias, fora os outros procedimentos. E aí é muito comum que a mulher se compare e que ela se sinta mal nessa comparação, né? E ela não se sinta padrão. A gente fala muito sobre isso, menina padrão, mulher padrão, né? Esse padrão que a sociedade nos colocou, tá? O famoso corpo de Barbie, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre o que a gente vai sacrificar no processo de conquista desse ideal, né? E muitas vezes a pessoa sacrifica a saúde e até a vida, né? A gente sabe que Uhum. existem muitas pessoas que morrem nesses processos, que são feitos de maneira irresponsável e tudo mais. Então, acho que é muito importante que a gente reflita sobre o exercício físico como um instrumento de saúde, né? E que a gente não se coloque refém dessas armadilhas sociais que hoje a gente tem muito, né? Então, tu colocou isso. E tu colocou também a questão da pressa. Hoje a gente vive num mundo de informações em que tudo vem muito rápido, né? Eu conversava inicialmente, né? Alguém me perguntou assim: tu assiste podcast? Tu tem paciência para assistir podcast? E eu vejo que hoje a gente tem mais muita dificuldade de assistir uma coisa que dure muito, Sim, de assistir um filme como antigamente, né? Porque a gente está exposto nas redes sociais em que tudo é muito rápido. Os vídeos precisam durar no máximo 3 minutos, porque senão ninguém assiste. E ainda tem gente que assiste em 2x, né? Quantas pessoas não nos assistirão em 2x?
Sim, né? Eu acho que talvez as melhores coisas da nossa vida são aquelas umas que demandam tempo de nós, né? Mas a gente está imerso nesse mundo e eu acho assim que a internet ela foi muito benéfica, mas ela também pode ser muito arriscada, né? E que a gente tenha sabedoria para analisar quando a internet está sendo benéfica para nós e quando ela está sendo um vilão, né? Talvez consumir pessoas mais reais seja um caminho. concordo. Aqui, pelo que nós visualizamos, né? A maioria das pessoas que ficam, assim, que conseguem uma transformação na academia, seu objetivo, né? Aquilo que conseguem são pessoas que são bem treinadas emocionalmente, ou estão com aquele objetivo, aquele foco emocional muito grande. Geralmente as pessoas que vêm assim, eu vou treinar lá, são as pessoas que às vezes desistem no meio do caminho. Eu acho que quando a gente fala de personalidade, né, eu acho que isso pode vir da pessoa já ter aquilo consigo, ou também ela ser uma válvula de escape, né? Acontece muito, é, algumas pessoas falam assim, o que que falta para te meter o shape? Levar um chifre. Porque depois do chifre ela consegue ter aquilo. Eu acho que de alguma forma não é que aquilo leva, mas eu acho que é a questão psicológica, né? A pessoa ela fica com aquele objetivo ali e aí com isso ela vai mudando várias coisas da vida dela, né? Nós já vimos aqui pessoas que começaram a treinar sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma coisa, e conseguiram coisas voltadas para o público, assim, viraram competidores de alguma coisa, ou viraram blogueiros aí, vivem disso, na verdade, né? Então, eu acho que a musculação, voltando assim, puxando um pouco de brasa pra gente, mas a musculação, ela tem esse nicho, assim, de fazer um pouco que meio de tudo, né? A gente tem essa percepção hoje em dia. Toda vez que eu falo de saúde mental, eu falo muito sobre equilíbrio. E eu acho que talvez seja uma palavra que defina o que tenha muito a ver com saúde mental, né? Então, como vir para a academia, ter uma vida saudável sem beirar os excessos, né? E essa é uma reflexão importante, por exemplo, sobre quem inicia um processo de atividade física, né, de transformação, ou seja, de buscar mais saúde para sua vida, né? Nem desistir e também nem procurar o excesso. Ir para esses recursos, por exemplo. Eu acho que essa palavra é muito importante mesmo, é o equilíbrio. Nós vemos pessoas assim que entram, né, começam a praticar atividade física e já começam a pensar assim, agora eu não vou mais beber, não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo. Só que ela se priva de tantas coisas que chega um ponto que ela não consegue mais, que ela volta. Privação gera compulsão. Exato. Então eu sempre falo assim, cara, o que que tu gosta de fazer? Eu gosto de beber uma cervejinha final de semana. Tranquilo, continua. Mas treina. Entende que na segunda-feira tu vai vir treinar e vai voltar aos teus hábitos alimentares saudáveis. Entendeu? Porque eu acho que isso também faz parte Uhum. da, da saúde mental, né? Porque às vezes ali a pessoa tá num bar, ou tá com um amigo, eu não julgo, eu não bebo, né? Mas de certa forma isso agrega muito, né? É um momento de lazer, de relaxamento, assim. Então acho que é muito individualizado tudo. Assim como o tratamento psicológico, né, é individualizado, não existe um padrão. Tudo, falando também de treino, falando de alimentação, tudo deve ser individualizado. Cada pessoa com seu objetivo. Você sempre falar que não vai ser atleta, então vamos fazer esse protocolo, mas segue direitinho e tal, que a pessoa vai ter muitos benefícios, né? Eu acho que essa é a chave a palavra equilíbrio, né? Eu acho que de maneira geral, né, é um pouco do que a gente falou sobre a importância desse cuidado, sobre o quanto a nossa saúde mental é importante, sobre o quanto as nossas emoções, os nossos sentimentos são importantes, sobre a importância de procurar um profissional sempre que necessário, né, trabalhar preventivamente, eu acho que é muito mais barato, né,
emocionalmente, financeiramente, certeza. socialmente, você não ter um problema, trabalhar com a prevenção. Então, que a gente possa criar mais espaços como esse, de estar falando sobre esse assunto, sobre a saúde mental, tá quebrando alguns preconceitos, né, alguns tabus. Tu me perguntaste, Larissa, e a tua saúde mental, Sim, né? E eu fugi da pergunta, não sei se tu percebeste, né? Pois eu é. percebi. Mas assim, o psicólogo ele também precisa fazer terapia, né? Todos nós. Eu arrisco dizer que 90% das pessoas precisam fazer em algum momento da vida um acompanhamento psicológico, né? E isso é muito real. Então, que a gente possa olhar para dentro de nós, para as nossas dificuldades, e entender que o profissional psicólogo é como qualquer outro profissional, né? Então, ele vai te auxiliar dentro das suas necessidades. Você não é menor por causa disso, você não é fraco por causa disso, né? Você é um ser humano. E o ser humano ele necessita desse cuidado também com a sua saúde mental, né? Então, assim, busquem ajuda. Se vocês precisarem, busquem ajuda. Esse ano, né, o tema da campanha é Se Precisar, Peça Ajuda. Então, eu estou indo nesses espaços públicos para dizer, olha, se precisar, peçam ajuda. Onde? E aí a gente, como já falou aqui, né, procura o CAPES, que é um serviço público, ou então busca pela via do particular, a partir da sua possibilidade, das suas necessidades, né? E que a gente possa ter mais espaços como esse. Já agradecer imensamente o convite, tá? É um prazer para mim estar aqui abrindo esse trabalho, né? É o primeiro podcast e a Sim, gente já vai iniciar com o pé direito, falando sobre um assunto de extrema hum, importância, que é a saúde mental, e que a gente sabe que é um problema que ultimamente está mais em tela, as pessoas estão adoecendo mais mentalmente, infelizmente. Então, desde já, muito obrigada. Gostei muito. A hora para mim assim passou voando. passou bom. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. A gente que agradece você ter aceitado o convite, né, para participar do primeiro episódio do podcast e que possa ter outros também, né, tratando da saúde mental, que é uma coisa muito importante para todo mundo e que eu acho que tem que ser buscado antes de precisar realmente, para evitar de qualquer forma, até o que você falou, a questão do gasto, essas coisas. Que nós não perguntamos foi se tu atende também em particular, né? Que eu acho que provavelmente vai ter alguém aí perguntando, né? E ela atende também, qual o Instagram, não sei, contato. No momento, eu não estou atendendo particular, né? Porque, como eu falei, além do meu vínculo no CAPES, né, eu também estou como psicóloga no estado, das escolas Hum, estaduais. Mas eu tenho uma clínica, né? Clínica Entre Laços, quem quiser pode seguir. Tem outras profissionais lá que também atendem, que fazem esse atendimento. Então, acho que, assim, independente do profissional, é importante buscar essa ajuda. Porque muitas vezes, como eu disse, não é um transtorno mental. Mas às vezes é um assunto ali da sua vida que está inacabado, né? Um conflito com a mãe, um trauma com o pai, né? Só se relacionar com o mesmo perfil de pessoa, né? Problema para se comunicar, problema para confiar. Enfim, o leque de possibilidades ele é muito grande. Então, que a gente possa tratar essas demandas antes que ela tome conta de nós e nos adoeça. perfeito. Larissa, muito obrigado por ter participado desse podcast. Foi um assunto, um papo muito proveitoso, né? Espero ter ajudado aí muitas pessoas a esclarecer algumas dúvidas que tenham com isso. Finaliza aqui, né, nosso primeiro podcast. E para quem tiver alguma dúvida, pode estar mandando ou deixando sugestões nos próximos podcasts também aqui para a Elite Sim, Academia. E é isso. muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente.